Eu vou cantar a peça Only, do compositor americano Morton Feldman. Ele nasceu em 1926, faleceu em 1987, e ele trabalhou bastante com Cage, inclusive apresentou para o Cage o David Tudor, que foi o pianista que fez muitas coisas com Cage, inclusive a primeira audição da peça 4 minutos e 33 segundos, muito conhecida, né, do John Cage. E eu vou cantar a peça que tem uma notação tradicional, é um pentagrama. Mas o Feldman também trabalhou com outras notações. Ele trabalhou com notação gráfica, como, por exemplo, a peça Projection 1, de 1950, e a Duration 1, de 1960, ele notou apenas as alturas, não as durações e nem a dinâmica. Essa prática de anotar as alturas e não as durações, né, era bastante comum na Idade Média. E o Lívio também, Lívio Trachtenberg, o compositor paulista, também escreveu com essa notação a peça Kohelet, o que sabe, que tem a transcriação do poeta Haroldo de Campos do Eclesiastes, e o Lívio fez a música. E ele fez exatamente assim, né? Então a gente vê que são as alturas somente, sem a duração, né? E sem a intensidade. Eu vou cantar ela mais adiante um pouco, aí eu falo um pouco mais sobre ela. Only when flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely delightly profiling proudly, successful tool, playmale of winds, beguiling time dare, careless and cool. Only when some peer reader outwits boyish insistence on the achieved machine, which who has journeyed thither beyond that fading distance, so that his flight has been. Eu vou cantar Lamento, que faz parte da cantata Máscaras para Pound, escrita por Lívio Trachtenberg, e a transcriação foi do Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, de um canto do poeta Ezra Pound. Então, Lamento. Lamento, lamento, houve dia, Artemis, Artemis, contra a piedade muro de lamentos. Piedade, as florestas atrofia. Piedade, poupa tanta coisa vil. Piedade é raiz, é linfa. Piedade.
manchou, abriu. Agora, se me falta companhia, é por causa de piedade. Piedade, vida tirar a vida. Piedade maculou toda a estação. Esta é a razão. Não pode achar pureza quem de piedade é presa. Toda coisa que cresce, cresce torta. E minha faca já não corta o ar. Nenhuma coisa morre com limpeza, pois, antes de ser morta, já apodrece. Vigia o teu fogo, mantenha as brasas acesas. Eu vou cantar agora o Kohelet, o que sabe, que tem a música do Lívio Trachtenberg e transcriação do poeta Haroldo de Campos, do Eclesiastes. Kohelet era o sábio. Ela foi escrita pela primeira vez pelo Lívio para a peça A Cena da Origem, que foi dirigida pela Bia Lessa, e a Júlia Gant fazia o Gênesis, e eu cantava junto com o Baldur Lisenberg, um barítono e um razan, Davi Kulock, nós cantávamos essa música. Essa é a peça que eu falei para vocês, que tem a notação apenas com as alturas e não tem nem a duração nem intensidade. Então, Kohelet, o que sabe. Palavras de Kohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Névoa de nadas, disse o que sabe. Névoa de nadas, tudo névoa nada. Que proveito para o homem de todo o seu afã, fadiga de afazeres sob o sol. Geração que vai, geração que vem, e a terra durando para sempre, e o sol desponta, e o sol se põe, e ao mesmo ponto aspira, de onde ele reponta, vai rumo ao sul e volve rumo ao norte, volve, revolve, o vento vai e as voltas revolto, o vento volta, todos os rios correm para o mar e o mar não replena ao lugar onde os rios acorrem para lá de novo, correm tudo tédio, palavras, como dizê-lo em palavras? O olho não se sacia de ver e o ouvido não se satura de ouvir. Aquilo que já foi é aquilo que será, e aquilo que foi feito, aquilo se fará, e não há nada novo sob o sol.
que deu Elohim aos filhos do homem para tarefá-los. Eu vi todos os feitos que se fazem sob o sol. Para tudo, seu momento e tempo para todo evento sob o céu. Tudo vai para um só lugar. Tudo veio do pó e tudo volta ao pó. Eu vou cantar agora Tempo de Nascer e Tempo de Morrer, que faz parte da suíte Kohelet, composta pelo Lívio Trachtenberg, sobre transcriação do poeta Haroldo de Campos do Eclesiastes, ou o sábio Kohelet, o que sabe. O Haroldo traduziu isso direto da Torá em hebraico. Ele foi estudar hebraico para traduzir o Eclesiastes e o Gênesis. Eu vou cantar, então, Tempo de Nascer e Tempo de Morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar a planta, tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir, tempo de pranto e tempo de riso, tempo de ânsia e tempo de dança, tempo de atirar pedras e tempo de retirar pedras, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Olá a todos, todas. Eu vou começar tocando uma música que se chama Prelúdico 2, que é uma homenagem ao compositor de jazz norte-americano Thelonious Monk. Eu utilizo um tema dele, Sexta-feira 13, para criar umas variações e uma nova aproximação em relação a esse tema. Então, Prelúdico número 2.
Eu vou tocar agora o prelúdico número 3, e esse prelúdico faz parte de uma série de músicas que eu comecei a compor em 1980 para piano. Na época, o prelúdico 1 foi tocado pela pianista Guida Borgoff, aqui em São Paulo, 1980, e de lá para cá eu revisito essa série e vou acrescentando músicas. Em 2013 eu gravei um CD, Prelúdicos 1-12, são 12 peças, e cada uma com uma característica diferente, explorando uma reminiscência ao piano, uma ideia ao piano. Essa daqui, Prelúdico número 3, ela trabalha com a ideia do lírico. Então nós vamos ouvir essa música e ela também traz elementos um pouco do blues, um pouco do jazz, para a criação de uma atmosfera própria. Agora eu vou tocar uma música que é o Prelúdico 10, que aqui eu quero fazer uma dedicatória a ele, para o poeta Décio Pinhatari, que curtia muito Frédéric Chopin, era um curtidor do Chopin. Então, o Prelúdico 10 tem alguns elementos que dialogam com a música do Chopin. E aí eu gostaria então de dedicar essa música, né, o Prelúdico 10, ao poeta Décio Pinhatari.
Essa última música que eu vou tocar é uma música criada agora para o Festival Música Nova desse ano, que se chama 20.20. E ela foi criada, e eu quero que vocês acompanhem o processo de criação dessa música, que são 4 vozes de pianos ou 4 pianos, um saxofone alto e um violão acústico. E essas vozes de piano, elas criam uma textura, uma densidade que vai variando dos registros do piano, do grave para o médio, para o agudo, e esse balanço cria uma espécie de onda constante ao longo da música, que é contraposta por intervenções do saxofone e do violão acústico. Eu queria que vocês acompanhassem a gravação de cada uma dessas vozes de piano e depois a edição delas no computador, criando essa primeira camada de sons que a gente vai ter nessa música. Então vamos começar com uma primeira camada de pianos.
Agora eu vou gravar a segunda voz de piano. Se a primeira voz no piano estava no grave, na região bem grave do piano, e sem uma direcionalidade muito clara, com subidas e descidas erráticas, agora a segunda voz do piano vai ser utilizar a região média do teclado. Eu vou utilizar movimentos mais direcionados, descendentes e ascendentes, criando um contraste com as regiões graves que eu já gravei anteriormente. Então, eu vou ter um direcionamento maior agora no sentido das linhas melódicas que eu vou construir e que vão criar esse contraponto com a voz anteriormente gravada. Agora, depois que eu gravei o primeiro piano que tinha o grave, uma direcionalidade errática e um registro médio com mais linhas claras entre descendentes e ascendentes, agora eu vou gravar
uma região aguda, em que eu vou combinar as duas ideias, movimentos erráticos e também lineares, de descendência e ascendência. Essa vai ser a minha base para essa composição que eu estou fazendo, que se chama 20.20.
Agora, depois que a gente gravou essas 3 vozes de piano, que nós vamos sobrepor essas vozes e criar uma textura de registros, de grave, de médio e de agudo. Então, eu vou copiar esses módulos que eu gravei, que tem uma duração mais ou menos de 4 minutos cada um, e vou criar, a partir daí, ondas entre os registros grave, médio e agudo, de forma a criar uma modulação em torno de uma peça que eu quero que dure 15 minutos. Nessa duração total, eu vou ter a repetição desses módulos de 4 minutos, mais ou menos 3 ou 4 repetições de cada módulo, que eu vou editar agora no computador e vou criar, então, essa alternância entre os registros grave, médio e agudo. E nos próprios registros eu vou criar uma sobreposição fora de tempo entre os eventos que eu gravei anteriormente. Então, eu convido vocês a acompanhar agora a edição que eu vou fazer aqui no computador, no programa de edição musical no Pro Tools, essa edição em que eu vou combinar essas ondas e vou criar a geografia dessa música, que depois vai ser complementada pelo sax alto e pelo violão acústico. Então vamos ver como vai ficar. Essa é a região grave, em que eu vou trabalhar inicialmente com algumas repetições desse módulo para a gente obter uma densidade inicial que vai dar um pouco o caráter dessa música. Depois de 3 repetições que eu fiz agora aqui nessa região grave, eu vou começar a introduzir aos poucos a região média. A região média tem aquela direcionalidade entre linhas descendentes e linhas ascendentes. Eu também vou trabalhar com 3 repetições dessa onda. Agora eu vou acrescentar um pouco da região grave para a gente não perder totalmente a textura dela e a gente ter uma transição entre o registro do grave e do médio. Bom, agora eu tenho a região aguda, que está aqui, que eu estou manipulando. Essa região aguda, eu vou querer repetir ela em sequências mais abertas. Eu não quero que ela aconteça de uma forma muito linear. Então, para isso, eu vou sobrepor a ela as regiões médias e agora a região grave. Esse contraponto que eu estou criando entre regiões, a ideia é justamente a gente ter uma diversidade no timbre, sabe? Para a gente poder compor com a região aguda um certo contraponto de regiões. Então aqui eu tenho basicamente a duração que eu quero para a peça e eu quero terminar na região aguda. Então eu vou fazer mais uma repetição da região aguda, finalizando. Depois da gravação das 3 bases de piano, a gente vai agora gravar a participação do Emerson Boy no saxofone alto e do Henrique Trachtenberg no violão. Eles vão complementar essa música criando um contraponto com as bases de piano. Se a gente tinha nas bases de piano um andamento rápido, notas repetidas e densidades cheias nos registros do médio, do agudo e do grave, agora a gente vai ter um contraponto com o violão e o saxofone. Eles vão trazer um outro tempo para a música, uma outra intensidade de atuação, de sonoridade. A melodia, a voz do saxofone, eu, na minha memória, baseei numa frase que Villa-Lobos fez para o Quarteto Simbólico, que eu gosto muito, uma pequena frase, uma pequena célula dele, e que eu quero que o Emerson trabalhe ela repetitivamente durante essa peça, em ciclos. Vamos ver, Emerson, como é que é a frase?
Essa frase, então, esse para da da da, a gente vai repetir ao longo da peça, transpondo ela para o agudo, para o grave, com outras notas. Aí você pode escolher as notas que você quer fazer. Só manter essa relação que a gente já tem de 2 notas assim mais graves e 3 repetidas mais agudas. No violão, a gente vai trabalhar depois, o violão entra exatamente depois do saxofone, como se fosse um ciclo. Você vai entrar com uma frase de notas, primeiro ascendente e depois descendente, num ciclo ascendente, no ciclo depois descendente. Faz para mim um ciclo aí. Isso, e tudo bem tranquilo, porque a gente vai se contrapor ao andamento rápido que está o piano. Então a gente vai se contrapor a ele. Então a gente vai sempre buscar trabalhar cada nota no violão, suando ela até o fim, tom, tom, com bastante calma, para a gente ter como se fosse uma flutuação em cima da base de piano. Vamos fazer uma passada de ciclo só para a gente dar uma ensaiada? Vamos lá? Então vamos lá, Emerson. Ótimo, e sempre deixando uma suspensão no ar, que isso vai criando uma suspensão em relação aos pianos que vêm. E aí a gente vai transpondo. E aí, a cada 30 segundos, a gente vai entrando e fazendo esse ciclo e variando. Tá ok?
Bom, uma das questões mais atuais para a gente, músico, compositor, enfim, é a questão da gente ter sido mergulhado nesse universo online, nessa coisa de sermos como num funil, dragados para a rede, para a internet, para todos esses formatos de conferência, teleconferência, de bate-papo e mesmo de apresentações online, de geração de conteúdo online. Como isso daí, de certa forma, vai influenciar no como a gente compõe, como a gente pensa a música hoje em dia, né? Eu acredito que muito dessa fruição que as pessoas vão ter da música por computador ou por celular, né, a grande maioria até nem vai pelo computador de mesa, vai pelo celular, é uma capacidade sonora muito baixa, uma qualidade de som muito baixa, que é proporcionada pelos fones de ouvido em geral, né? Ou pelas caixas de som, geralmente acopladas a computador, que tem uma baixa definição, tem um espectro pequeno de frequências. Elas não são, como a gente dizia antigamente, de alta fidelidade. Elas não têm uma boa... elas não compreendem uma boa diversidade de frequências do grave, do médio, especialmente do grave, do médio e do agudo. Então, tudo isso acaba influenciando em como as pessoas recebem o som, como elas recebem a música. E a gente não pode deixar de levar isso em conta, mesmo quando a gente está pensando em colocar os nossos materiais, as nossas músicas, enfim, no universo online. Uma outra questão do universo online é que ele deixou de ser cada vez mais uma via de mão única. Então a gente tem que considerar, não faz sentido você não considerar as pessoas que estão do outro lado e, de certa forma, tentar inserir elas e incorporar essa presença na forma como você se comunica com a sua música e como você coloca a sua música, né? Eu acredito que, de uma forma geral, ao longo dos próximos meses e, quem sabe, né, dos próximos anos em que a gente tiver mergulhado, talvez após essa pandemia e tudo isso, esse universo online se mantenha. Pelo menos uma parte dele vai se manter como um hábito, como um meio de comunicação, não é? Só que a gente ainda está adaptando as nossas formas a ele. A gente ainda faz um concerto para a internet, não é? Uma palestra mesmo para a internet. E, enfim, a gente ainda não digeriu o que o meio, as possibilidades todas que o meio podem nos oferecer para a gente incorporar na criação. Não é só na emissão, mas é na criação mesmo. Então, acredito que daqui a algum tempo a gente vai chegar numa via de mão dupla de uma tal forma desenvolvida por velocidade de conexão e tudo mais, em que a gente vai estar realmente aí tendo uma participação interativa nos projetos criativos do outro lado, quer dizer, a gente dialogando mesmo em tempo real com as pessoas e não dessa forma, por enquanto, meio mediada por essa dificuldade de conexão, esse falso ao vivo, mesmo quando a gente está ao vivo, tentando fazer música entre diferentes pessoas em diferentes lugares, existe toda uma dificuldade técnica aí de sincronização e tudo mais que limita a capacidade de imaginação. A gente ainda está tentando tocar aquela música que a gente fazia na apresentação ao vivo, no online. E isso ainda não é possível com aquele tipo de temporalidade que a gente tinha. Então, o que vai acontecer? Com esse desenvolvimento que se espera e que se avista aí,
que certamente vai acontecer, a gente vai ter uma capacidade de interação na criação mesmo, em tempo real, com as pessoas, que vai, de certa forma, pulverizar, acredito, o pouco que ficou ainda da figura do compositor, como a gente conhecia no século XIX e no século XX. Porque a gente vai deixar de ter aquilo que o John Cage, de certa forma, curtia muito, que era o desapego ao ego, ao gosto pessoal, né? A gente vai ter uma interação em que ou a gente vai ter, isso é uma questão a ver, né? Ou a gente vai ter a dissolução desse gosto pessoal, dissolvido em muitos participantes, né? na relação de muitos participantes, ou o contrário, a gente vai ter um embate de egos aí, que vai ser uma coisa também nova, em que a gente vai ter várias cabeças pensando com os corpos de antigamente, né? As questões de hoje com a mente de antigamente. Tudo isso é uma questão a ver, mas a gente não pode deixar de, cada vez que a gente tenta interferir no meio online, de levar em conta o próprio meio e não ele só como suporte, não só como usar ele como um projetor de cinema, como uma tela de televisão, né? Mas tentar encontrar nele os flancos, assim, em que a gente possa penetrar com outro tipo de abordagem e tentar aí, no futuro, encontrar uma forma de comunicação realmente nova e diferente que vai influenciar em como a gente pensa a música, em como a gente curte a música, em como a gente ouve a música. É mais ou menos essa reflexão que hoje me vem muito à cabeça e que eu acho urgente da gente lidar com ela, mais do que ficar com grandes questões de composição musical no estilo do século XX, questões que, de certa forma, estéticas, que já foram discutidas ad nauseam pelos acadêmicos e pelos entendidos e pelos compositores e pelos críticos e pelos críticos, né? E pelos intérpretes, questões que a gente já repisa há muito tempo, que hoje essa situação nossa atual, esse panorama atual, nos coloca à frente de um paredão que, ao mesmo tempo, pode ser aí um portal para uma nova situação. É mais ou menos isso que agora me passa pela cabeça. Um abraço a todos. Meu filho, que tem lá em Ribeirão Preto, começou o jogador de bola profissional, começou aqui na Ferroviária. Mas a coisa mais bonita que tem no mundo é a humildade. Tem que ser humilde. Eu vou abrir essa coisa hoje para poder a tecla deve ter problema.
trabalhar. Crédito pessoal, rápido, fácil, sem burocracia, não se aposentar. Cantada, né? Tá, vou cantar sozinha e você vê se você gosta, né? Try again. A violência destrói o que pretende criar. A violência destrói o que pretende criar. A violência destrói o que pretende criar. A violência destrói
dévalide et que croire qu'elle sur la mer elle n'aura elle s'envole, le fou, dengan het wordt elle s'ostine. Al de gigon, dévalide, et que croire qu'elle sur la mer elle n'aura Out nu har det flyttet sig til en lille mave. Ingen sikker hjælpe her. Måske ikke Out det gik om, det var lille. Ikke rør, kan du så lade være. Eller bare de paye, on enchaîne. À mes camarades ouvriers paysans, tu es vite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Mais connais pas le prix. Ah, je m'en vais maintenant. Octobre 1917, Venge-Varlin agonisant, les poings dressés des prolétaires, c'est la commune qui combat, le monde marche sur la terre, c'est la commune qui vaincra. Staline au cœur des camarades, met la victoire entre nos mains. Paris vengé à Stalingrad, Paris sera libre demain. La République Octobre Rouge, la République des Soviets, soldats du peuple et partisans. Octobre 1917, Venge-Varlin agonisant, les poings dressés des prolétaires, c'est la commune qui combat, le monde marche sur la terre, c'est la commune qui vaincra. Voilà. Oh, c'est tout. C'est à gauche? C'est tout. Hein. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. La surgie du temps et des usines, en mille et un ruisseaux, dans l'ombre immense de Lénine, un monde neuf monte à l'assaut, la République des Soviets, soldats du peuple et partisans. Octobre 1917, Venge-Varlin agonisant, les poings dressés des prolétaires, c'est la commune qui combat, le monde marche sur la terre, c'est la
commune qui passera. Voilà. C'est tout. Parce que j'étais au JT quand j'étais jeune. J'étais aux jeunesses communistes. Jimmy Kaji.